Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda Masterclass sobre a reforma tributária. Para a gente iniciar aqui nosso evento, eu queria confirmar se vocês estão me ouvindo perfeitamente, se alguém aí está com alguma dificuldade, não está me vendo. Se vocês puderem me mandar aí no chat, só para a gente fazer um teste. Estava esperando aqui o pessoal entrar. Então, se vocês puderem mandar aí no chat, fazer um joinha, mandar um sinal aí, só para a gente saber. Acho que a gente pode esperar aí mais uns 2 minutinhos para ver se mais alguém entra. Legal. Obrigado, Camila. Obrigado, Laerte. Obrigado, Celso. Vamos esperar aí mais uns 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Desculpe aí também pelo atraso, a gente acabei atrasando um pouquinho aqui. Tivemos problemas técnicos, principalmente na parte do som, então por isso estava confirmando aí se vocês estavam ouvindo direitinho. Mas que bom que vocês estão aqui, obrigado, é um prazer ter vocês aqui. Muito legal a gente poder conversar aí sobre um tema tão importante como a reforma tributária, né? Um tema urgente também, né? Porque a gente está aqui às portas de 2026. 2026 começa efetivamente a mudar tudo, né? Então a gente está aí numa baita correria. O governo também não está ajudando muita gente, né? Colocou essas questões relacionadas à reforma da renda aí. A lei foi aprovada nos últimos dias de novembro e começa a valer no dia 1º de janeiro. Então, tá uma loucura danada. Então, legal. Obrigado, gente. Vamos, então, começar. Bom, a gente já fez uma primeira Masterclass, né, sobre a reforma tributária. A gente tem... Eu vou admitindo o pessoal aqui. A gente tem conversado, inclusive até saiu um podcast hoje que eu participei do pessoal lá da Monflag. Depois posso compartilhar também o link com vocês. Mas é um tema que realmente está pegando fogo, né, a reforma tributária, principalmente a questão da renda. Então, vamos começar. Então, eu vou... primeiro, mais uma vez, quero agradecer todo mundo que está presente, quero agradecer aí vocês terem separado aí um tempinho para a gente poder bater esse papo, tá? Então, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, mas antes de mais nada, né, eu queria fazer aqui um alerta para vocês, né? Um estudo que saiu na Veja, uma análise com mais de 1.000 empresas, diz que 93% das empresas pagarão mais impostos, né, ou mais tributos e gastarão mais com a reforma tributária, né? Nessa palestra aqui, eu quero te mostrar como é que a gente faz para estar entre os 7%, né? E eu quero te mostrar isso, mesmo você não sabendo absolutamente nada sobre impostos, né? O que eu quero te mostrar aqui hoje, nesse dia aqui, nessa nossa Masterclass, é como que você consegue estar no grupo dos 7%, né? Então, vai ser uma série de coisas que a gente vai conversar, que a gente vai falar, para que você possa estar no grupo ali de quem não vai sair prejudicado com essa mudança toda, que você possa estar preparado, como, por exemplo, essa empresa aqui que a gente fez um estudo, né, para ela, né, em cima de um estudo, sem nenhuma preparação, sem nenhuma mudança, sem nenhum tipo de estudo de impacto. A análise que foi feita é um prejuízo mensal e anual. E com o estudo e com as adequações, né, que a gente fez de estudo para essa empresa, você pode ver que, além dela não ter um prejuízo, ela ainda teve um resultado positivo com relação às mudanças que vão ser feitas. Obviamente, isso aqui é um estudo, né? Mas antes de mais nada, né, eu quero, não sei, a gente está fazendo aqui um evento para clientes do Ibrage, mas também para convidados. Antes de mais nada, eu quero aqui me apresentar, para que você saiba quem é o Vitor, né? Então,
meu nome é Vitor Moloshenko, eu sou formado em Ciências Contábeis e também em Administração de Empresas. Sou casado com a Isley, sou pai dessas duas crianças maravilhosas, a Cecília e o Vitinho. Eu sou o fundador do Ibrage, né? Desde 2008 a gente fundou o Ibrage e está aqui fazendo esse trabalho. Eu sou membro master do movimento Contabilidade Consultiva, né? Então é um movimento que busca, através de análise e de relacionamento, fazer um trabalho mais consultivo com os clientes, mas acho que o mais importante de tudo aqui nessa apresentação é dizer que é tudo dele, por ele e para ele. Todas as coisas são para ele. Bom, queria falar um pouquinho do grupo de empresas hoje que o Ibrage faz parte, né? Então, você viu aqui, eu fiz a minha apresentação, queria te dizer que hoje eu sou um empreendedor, né? Na verdade, a minha figura hoje é muito mais de empresário contábil do que de contador em si. Então, a gente tem um grupo de empresas, né? Então, a gente tem o Ibrage, que é a contabilidade, que a gente trabalha aí com diversos tipos de empresa, dos mais variados portes, das mais variadas atividades. A gente também tem, dentro do nosso grupo de empresas, a gente tem a Wake Certificadora, né, o que a gente faz serviços de emissão de certificado digital aqui para os nossos clientes. Então, a gente tem aqui todo o nosso processo de certificação e validação, a gente faz aqui internamente, tanto para os nossos clientes como para alguns clientes de fora também. A gente, pegando esse movimento da reforma tributária, de todas as mudanças que estão acontecendo no mercado de contabilidade, a gente está agora com uma empresa chamada Desata Soluções Tributárias, né, com o mote aí, desate, simplifique e cresça, né, porque a gente tem estudado bastante sobre o assunto e tem visto que as empresas precisam de muita ajuda na área tributária, já com o sistema novo, já com o sistema antigo, com o sistema atual, né? E com o sistema novo isso vai ficar ainda mais intenso. Vocês vão ver aqui, a gente vai falar sobre diversas coisas durante esse processo aqui. E a gente tem também a Liberi, que é uma empresa de gestão financeira, né? A gente faz BPO financeira, terceirização de financeiro, a gente faz a organização de contas a pagar, de contas a receber, conciliação bancária, toda a organização financeira das empresas, né? Então, esse é o grupo hoje que a gente tem de empresas aqui dentro do Ibrage, que a gente atende os nossos clientes, né, nessas áreas que eu conversei com vocês. E aqui falando um pouquinho da reforma tributária, né, o meu processo de estudos dentro da reforma tributária, ele se aprofundou ali no final do ano passado, através de um grupo de estudos que a gente tem sobre a reforma tributária. Então, eu participei de alguns eventos, né, sobre a reforma tributária. Então, a gente teve eventos aqui em São Paulo, né, tivemos eventos em Brasília. Então, participei de uma imersão em Brasília, inclusive com o Robson, que é esse que está na foto aqui do meio. Ele é o superintendente estratégico da reforma tributária dentro da SERPRO, que é o Sistema de Processamento de Dados da Receita Federal. Nessa outra fotinha aqui, ele apresentou os sistemas que a Receita Federal tem e já estão prontos, já estão em funcionamento. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, do sistema que vai fazer todo o processo da reforma tributária, né, dessa questão de acompanhamento e também do processamento das informações, né? Todo esse processo de estudo, né? O meu mentor aqui nessa parte da reforma tributária é o Lucas, que é esse que está com esse blazer cinza aqui na foto. Ele é o CEO da Reut, é uma das maiores empresas de inteligência tributária atualmente no mercado. Ele participou desde 2018 sobre as discussões da reforma tributária dentro do Congresso Nacional, né? Então, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, participando das sessões lá dentro. E depois da aprovação da reforma tributária, né, que virou a Lei 214, ele participou também
dentro da própria Receita Federal e dentro da própria Serpro, auxiliando esses dois órgãos na implantação dos sistemas e também dando a visão um pouco de fora, né? Essa visão um pouco de fora, embora a gente saiba que a visão de fora para órgãos de Brasília nem sempre funciona muito bem. E esse aqui também é uma foto com o pessoal lá da Reut, com o pessoal lá da Serpro, né? Que a gente teve lá na nossa imersão lá em Brasília. E não sei se você consegue ver aqui nessa imagem, né? Ao fundo ali, não sei se fica muito nítido para vocês, aquilo ali é o sistema que vai rodar o processamento de informações de IBS, CBS, emissão de nota, pagamentos, etc. Para você ver, eu não sei se vocês conseguem ver aí, é uma coisa extremamente complexa que esse negócio que veio para facilitar, sinceramente, eu não sei aonde ou essa parte ainda não chegou, esperamos que chegue em breve, tá? Então, para a gente fazer um alinhamento inicial, o que a gente vai ver hoje, tá? O que a gente vai conversar hoje? Primeiro ponto, a gente vai gastar aqui aproximadamente 40, 45 minutos, né? Espera aí, menos de uma hora, falando sobre os pilares da reforma tributária do consumo, tá? Que é essa parte do IBS, CBS, débito, créditos, etc., né? E como preparar a sua empresa para esse processo. Finalizado esse período, eu quero fazer aí uma pausa com você de uns 10 minutos aproximadamente, tomar uma água, pegar um café, fazer um xixi de repente, né? E aí depois a gente volta e vamos falar sobre o tema mais quente do momento, que é essa reforma da renda, o tal dos 10%, 50 mil, altas rendas, isenção, que não é isenção, até 5 mil, a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Então, queria fazer esse alinhamento. Eu não vou abrir para perguntas durante a exposição, porque senão a gente vai quebrar toda a linha de raciocínio, quebrar aqui a explicação e a gente corre o risco de ficar um tempão aí voando sobre os assuntos. Então, eu queria fazer esse alinhamento. Aí, no final, como a gente fez na primeira Masterclass, a gente deixa um espaço ali para tentar responder algumas dúvidas, né, que ficaram ali, porque provavelmente, é bem provável, né, que durante a explicação, a dúvida que você já tem, que você chegou aqui com ela, provavelmente a gente vai falar sobre a exposição. Mas se for o caso e a gente não passar por ela, a gente pode aí, no final, bater um papo, tá bom? Bom, a reforma tributária, ela é uma realidade, embora a gente aí, por incrível que pareça, ainda tem algumas pessoas, inclusive até alguns contadores que eu conheço, em pleno dia 17 de dezembro, achando que isso vai mudar, que vai acontecer alguma coisa, que o ano que vem tem eleição, o governo ganhando, sendo outro governo, isso vai mudar tudo. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, não vai mudar. Essa reforma tributária, ela foi aprovada através de uma emenda constitucional. É algo extremamente difícil aprovar uma emenda constitucional lá dentro do Congresso Nacional, e essa reforma tributária que vem sendo discutida desde 2018, tá? Lembrando que em 2018 não era esse governo, era outro governo, então a gente está falando de lados opostos aqui, pelo menos da ideologia política, né? Então, é muito pouco provável que essa reforma vá mudar. A gente nunca pode falar que é impossível, né? Mas é muito difícil. Então, a lei, essa emenda constitucional, ela foi colocada dentro da Constituição essa questão das mudanças e a regulação de toda a parte de IBS, CBS, ou seja, das mudanças dos impostos, foi regulamentada pela Lei 214 de 2025, certo? Resumindo, o que eu quero dizer aqui é que não é uma opção pensar nisso, tá? É uma obrigatoriedade, isso é uma realidade. Então, a gente tem que realmente encarar a realidade de frente e trabalhar com ela, porque isso aqui vai acontecer, já está acontecendo, como a gente vai ver aqui nos próximos minutos, tá? E por que eu digo que você tem que encarar de frente e você precisa se debruçar sobre essa questão? Porque é a maior mudança nesse mercado em termos de tributação dos últimos 60 anos. Nunca teve uma mudança tão grande nos últimos 60 anos. E ela mexe absolutamente com tudo aquilo que nós entendemos com relação a tributos, né? E é isso que a gente vai ver aqui nessa apresentação. O importante aqui é que
a gente vai passar por alguns temas aqui dentro dessa apresentação, que eu quero te explicar exatamente de onde nascem as coisas, tá? E como elas chegam nesse ponto e o que você precisa ter na cabeça para se preparar. Então, basicamente, o que é a reforma tributária? É uma mudança completa, né, do jeito que a gente apura o tributo, que a gente paga o tributo, com toda uma sistemática nova com relação a impostos, que é o chamado IVA, né, que é o imposto sobre o valor agregado. E como muda tudo, como muda o jeito que a gente apura, o jeito que a gente paga, ela muda completamente o modelo de negócios em vários mercados. Então, o impacto, né, por isso que a gente fala que é sim a mudança, a maior mudança nos últimos 60 anos, é porque o impacto que vai trazer é sim muito grande, é gigantesco, porque ela muda absolutamente e a mudança é estrutural. Ela é estrutural, não é só uma mudança de tributos, como a gente vai continuar vendo aqui na sequência, tá? E o que acontece, né? O que ela muda inicialmente? O que a maioria das pessoas está vendo, que a gente chama ali de ponta do iceberg, né? A gente tem antes da reforma e depois da reforma. Antes da reforma, a gente tem os impostos PIS e COFINS, que serão substituídos pela CBS. A gente tem ICMS e ISS, que serão substituídos pela IBS, né? Então, são 4 impostos que acabam, que vão sumir, e eles serão substituídos por IBS e CBS. E a gente ainda tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que será substituído pelo Imposto Seletivo. Isso sem falar em algumas mudanças que também vão acontecer com relação a ITBI, IPTU, IPVA e ITCMD, tá? Essas mudanças, elas vão acontecer de forma faseada, tá? Isso é importante a gente falar. Elas vão acontecer de forma faseada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está aqui agora em 2025, né? Essa é a hora de você entender o que vai acontecer, como a sua empresa pode ser impactada por essas questões e começar a agir, porque em 2025, 2026, efetivamente o jogo começa a mudar, tá? Porque em 2026 a gente começa a nossa fase de transição. Em 2026 a gente começa ali a ter para empresas do lucro presumido e lucro real, a gente começa a ter o destaque de IBS e CBS dentro da nota fiscal, tá? Então a gente vai ter ali dentro da nota fiscal, a gente vai ter a mudança de a gente vai ter o destaque desses dois novos impostos, tanto IBS quanto CBS, 0,9 de 1 e totalizando 1%, né, 0,9 e 0,1. Então, durante 2026 vai ser o que eles estão chamando de fase de teste. Então, vai ser um teste para ver o quanto de dinheiro vai girar com esse 1%, para se ter uma ideia, para se fixar as alíquotas futuras de IBS e CBS. Então, efetivamente, é uma fase de teste 2026. Em 2027, efetivamente, aqui a gente tem o fim do PIS e COFINS, né? Então, dia 1/1 de 2027, acaba, não existe mais PIS e COFINS e entra efetivamente o CBS, a CBS entra em vigor. 2028 continua ali, né? Então, lembrando que, só para dar um destaque aqui, CBS entra em 2027 e continua ISS e ICMS, tá? Então, se você não entendeu o que isso quer dizer que a gente vai ter simultaneamente, durante diversos anos aqui, o sistema atual de tributação, apuração, pagamento e o sistema novo de apuração, tributação e pagamento dos impostos, tá? A gente vai ter os dois modelos ao mesmo tempo. Isso começa em 2027, em 28 continua 100% de ISS e ICMS, 100% de CBS, e em 2029 começa gradualmente a morrer o ISS e o ICMS e começa a nascer a IBS. Então, a gente vai ter fases de transição, então a gente vai ter em 29, por exemplo, a gente vai ter 10% de CBS e
90% de ISS ou ICMS. 2030 vai aumentar para 20 e 80. 2031, 30 e 70. 2032, a gente vai ter 40 e 60. E aí, finalmente, em 2033, o ISS e o ISS definitivamente saem, né? Morrem, não vão mais existir, e aí vai ser 100% o novo imposto, que é a IBS, tá? Lembrando que CBS vai substituir PIS e COFINS em 2027, IBS vai substituir ICMS e ISS, começando o processo em 2029, gradualmente até 2033. Tá? E para que a gente possa hoje aqui explicar para você como funciona esse processo da reforma tributária, como ele vai se dar, eu quero te trazer aqui os 6 pilares da reforma tributária do consumo. Tá? Lembrando que a gente está falando aqui de reforma tributária do consumo, a gente não está falando de renda, a gente vai falar na segunda etapa, tá? A gente está falando aqui de consumo, é o que isso vai impactar a sua empresa, o seu negócio. E a gente tem 6 pilares para a gente explicar o que é a reforma tributária do consumo para você. Né? São eles a nova formação de preços. Se a gente muda o jeito que a gente paga os impostos, que a gente apura os impostos e a alíquota desses impostos, a gente vai ter que mudar como é que a gente forma preço, seja dos nossos produtos ou seja dos nossos serviços. A gente vai falar aqui o segundo pilar de alíquotas, a gente vai falar o terceiro pilar de formato de apuração, a gente vai falar no quarto pilar, a geração de débitos, a gente vai falar da geração de créditos como quinto pilar, e o último pilar da receita da reforma tributária, a gente vai falar de combate à sonegação. É uma das coisas mais fortes que vai acontecer dentro desse processo. Bom, primeiro pilar aqui é a nova formação de preço, tá? A nova formação de preço, ela como eu falei, se vai mudar tudo isso que a gente conversou até agora, os preços eles vão ter que mudar, não vai ter jeito, né? A nova formato de precificação de produtos e serviços vai mudar completamente. Por que isso vai mudar completamente? Tem um detalhe muito importante. Atualmente, os impostos que a gente paga, ISS, PIS, COFINS, eles são todos o que a gente chama de impostos por dentro do preço. Né? Então, quando você paga lá um produto ou serviço, você não sabe o quanto você paga de imposto dentro daquele valor que você está pagando. Você não sabe ali o que é exatamente o que você está pagando de imposto. Tá? E a gente usa ali, né, até para não ficar muito complexo, vou tentar ser o menos técnico possível nessa explicação para que fique mais fácil de entender, mas basicamente, para a gente achar um imposto, né, de um serviço hoje ou de um produto, a gente usa matematicamente a divisão. Então, você pega o valor e tira aquela porcentagem. Né? E a partir da reforma tributária, tanto o IBS quanto o CBS serão calculados por fora do preço. Né? Ou seja, vai ser não é mais a divisão, e sim a gente vai usar a multiplicação e depois a soma. A gente vai entender isso de uma maneira um pouquinho mais clara aqui nos próximos slides. Então, para te explicar um pouquinho melhor isso, eu trouxe aqui uma nota fiscal qualquer, que pegamos na internet aqui, né, no Google. Então, se você vê aqui essa nota fiscal de serviço, se você der uma olhada aqui, presta atenção aqui nessa base de cálculo, né? Então, o valor da nota é R$ 1.200, né? Aqui, a alíquota de ISS que a gente está falando é 2% do valor. Então, a gente tem uma nota aqui de 1.200, tá? E eu vou pagar 1.200 por esse serviço e pronto. Então, tem esses 1.200, a gente vai ter aqui 2% de ISS, que é R$ 24,00, né? Então, o que vai acontecer aqui? Esses 2%, né, ele sai ali desses 1.200, né? Então, para você entender, então a nota é 1.200, você paga 1.200. Lá você tira os 2% dos 1.200, que seriam os R$ 24,00 que essa empresa aqui vai recolher para nesse caso aqui, ISS para a prefeitura. Né? E como é que vai funcionar
Depois da reforma, a gente vai passar a ter os preços por fora e não mais por dentro. Isso porque, sem querer ser muito técnico, mas usando uma certa tecnicalidade aqui, os novos impostos, IBS e CBS, eles não fazem parte da sua própria base de cálculo. Então, ou seja, traduzindo isso, eles são calculados por fora. Mas calma, ainda não precisa ficar preocupado, extremamente, falar assim, não está entendendo absolutamente nada, que eu vou trazer um exemplo aqui para você. Esse exemplo aqui é uma invoice, né, lá dos Estados Unidos. A gente vai adotar um sistema parecido, né, que é o sistema do valor agregado, do IVA, né, se bem que lá chama VAT, não chama IVA, mas aqui a gente tem uma nota fiscal, então você tem aqui, como aqui no exemplo anterior, né, que a gente pegou aqui e a gente tinha 1.200 com 24 de ISS, né? Aqui você tem 300, é 23%, você tem 69, né? Mas se você pegar aqui e fizer a mesma conta que a gente fez ali, né, que é o 369, aliás, se você pegar e fizer a mesma conta lá dos 23% em cima dos 69, vai dar 84,97, ou seja, não bate. Por quê? Porque agora a gente vai pegar os 300, vai fazer a multiplicação dos 23% dos 300 e a gente vai somar os 69 ao 300, tá? Então, isso que é o que a gente chama de imposto por fora, tá? Então, 300 vezes 23% dá 69 e você soma esse 69 aos R$300. Isso é o que a gente chama de imposto por fora, né? Mas como é que a gente vai calcular esse preço? Vamos trazer um exemplo aqui, né? Usando aqui os dois exemplos aqui que eu dei, a gente tem aqui em uma coluna o preço por dentro, do jeito que é hoje, e a gente tem aqui o preço por fora, tá? Bom, aqui você já pode perceber, eu estou pegando um exemplo aqui de uma empresa de serviço, né, que paga ali optante pelo lucro presumido, ela paga 8,65 de PIS, COFINS e ISS, tá? Que são os impostos que a gente está falando aqui que vão ser substituídos por CBS e IBS. A gente tem hoje, nos maiores estudos aqui, nos estudos mais aprofundados, uma estimativa de alíquota de IBS e CBS juntos de aproximadamente 28%, tá? Então, já trazer um primeiro alerta aqui do que pode mudar é sair de 8,65% para 28% de IBS e CBS, né? Você já deve ter visto por aí em todos os jornais e revistas, e hoje não tem mais revista, né? Todos os jornais e portais de notícias, que o Brasil vai ter a maior alíquota de IVA do mundo. Sim, é verdade isso, tá? Mas vamos ficar aqui inicialmente como a gente faz a conta. Então, a gente tem custos, despesas, mais a margem de lucro, R$800, né? Se a gente tem 8,65% de imposto, a gente não joga 8,65% em cima desse valor. A gente tem que fazer uma conta inversa para dar um valor ali, tá? E por fora, a gente pega os 28%, aplica ali em cima dos 800 e a gente soma. Isso vai dar uma diferença no preço final, né, de 875,75 no modelo atual, para 1.024 no novo modelo, tá? Então, esse é um primeiro alerta. Mas o que isso na prática significa para a sua empresa, né? Por que isso é tão importante? Porque depois da reforma tributária, pelo que você já entendeu até aqui nesse pouco que a gente conversou, a formação do preço vai mudar, né? Então, você não vai mais fazer aquele preço, o meu preço é 800, recebo 800. Você vai ter que fazer esse preço por fora, né? Então, o seu preço é 800, mas você vai ter ali aquela diferença, né, de 224, que vai ser o imposto por fora, né? E o formato, e por causa disso, o formato de precificação ele vai mudar. A gente vai sempre falar aqui na hora de precificar, você vai ter que sempre achar o que a gente chama de preço líquido dos tributos, né? Ou seja, o preço
sem os tributos, que é onde você vai ter que achar esse preço para você partir desse preço para calcular os novos impostos, para que você não cause uma distorção e você acaba calculando os novos impostos em cima também dos impostos antigos. Mas calma, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer um exemplo daqui a pouco nos próximos slides, quando a gente for falar das alíquotas, né? E por que você precisa ter uma preocupação dobrada com relação a esse ponto? Você precisa ter uma preocupação dobrada com relação a esse ponto, porque a gente vai ter 7 janelas de reprecificação. Tá? Essa questão do imposto do preço livre dos impostos, né? Preço líquido dos impostos que a gente está falando, que é você pegar o quanto você vende hoje o seu produto ou o seu serviço, tirar os impostos, o que você vai ter ali? Você vai ter os seus custos, suas despesas e a sua margem de lucro, é o que vai sobrar. Então você precisa achar isso, que a gente chama ali de preço net, né? Que é o ponto zero, e você vai ter que aplicar essa nova alíquota de IBS e CBS a partir desse ponto. Só que, não sei se você lembra, vou relembrar aqui no próximo slide, a gente vai ter isso 7 vezes. Então, a gente vai ter isso em 2027, que vai sair o PIS e COFINS, vai entrar a CBS. A gente vai ter isso em 29, porque para você achar o seu preço líquido ali dos impostos, você vai ter que tirar uma parte só, né, do seu ISS ou do seu ICMS, e essa parte que você vai tirar para achar o seu preço líquido de impostos, ela vai mudar em 2029, em 2030, em 2031, em 2032 e em 2033. Então, a gente vai ter 7 janelas de reprecificação. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Bom, falando agora sobre o segundo pilar, que são as alíquotas de impostos, né, as alíquotas de IBS e CBS. A gente vai ter, mais uma vez, a maior alíquota de IVA do mundo, né? Então, as alíquotas a partir da reforma tributária, a gente já viu ali, a gente tem uma estimativa de referência ali de 28%, tá? A estimativa inicial era aproximadamente 25%, 24% a 25%, e por causa do que a gente tem aqui nesse slide, você vai... o que a gente tem aqui nesse slide é que causou esse aumento para provavelmente ali 28%. Por quê? A gente pode ver aqui no slide que a gente tem redução de 30%, de 40%, de 50%, de 60%, de 70% e de 100%. O que isso quer dizer? Que a depender da atividade da empresa, ela vai ter uma redução desses 28%. Então, a alíquota referência vai ser 28%. Mas, se a sua empresa estiver enquadrada no rol de empresas que tem o desconto de 30%, ela não vai ser 28%, ela vai ser 28 menos 30%, ou 28 menos 40%, ou 28 menos 50%, ou 28 menos 60%, 70% e 100%. O que aconteceu? A reforma tributária, ela foi criada para o modelo de buscar a neutralidade. Então, a ideia é que ela tivesse uma neutralidade. Saem os impostos antigos, entram os impostos novos e a arrecadação continua a mesma. Então, para isso, chegou-se num modelo num valor ali de alíquota, esses 24%, 25%. A partir do momento que você começa a reduzir para determinadas atividades, e você busca a neutralidade, quer dizer que tem uma galera aqui pagando menos e outra galera vai ter que pagar mais. Então, essa alíquota referência, conforme essas atividades foram tendo redução, a alíquota referência acabou sendo aumentada, tá? Então, é por isso que a gente vai ter aí, provavelmente, o maior alíquota do mundo, tá? E a partir da reforma, né, a gente vai ter as alíquotas, elas serão únicas para a operação, então você vai ter essa alíquota para a operação, com essas hipóteses de redução que eu falei aqui inicialmente, né? E será uma soma, né, do federal, CBS, estadual e municipal, que é a IBS, e, pasmem, essa reforma seria para facilitar, e mesmo assim nós teremos uma combinação de 33.422 alíquotas finais possíveis no novo cenário, né? E
como eu falei, vai ficar na casa dos 28, que inicialmente era menos, por causa dessas atividades com redução. Quero trazer aqui um exemplo para vocês entenderem mais ou menos que eu estou falando aqui nessa substituição das alíquotas, né, dos impostos, e como ela pode trazer um impacto. Então, eu trouxe aqui um exemplo no impacto da precificação dos serviços de uma empresa de tecnologia, né? Então, ela tem um preço atual com os tributos atuais de R$ 10.000, né? A tributação atual por dentro, a gente está falando de 0,65% de PIS, 3% de COFINS e 2% de ISS. As empresas de tecnologia aqui em São Paulo, estamos pegando um exemplo aqui de São Paulo, ela tem 2% de ISS aqui em São Paulo. Se você pegar o que eu falei ali no preço líquido do tributo, que é pegar o preço de venda e tirar os tributos, você tem o preço líquido dos tributos, que é exatamente os custos, as despesas e a margem de lucro que a empresa tem. Se você pegar essa realidade e fizer o cálculo dessa realidade para os novos impostos, como é que você vai ter essa nova precificação? Você vai ter o IVA por fora. Então, da onde você parte para fazer essa nova precificação? Você parte exatamente do preço líquido dos tributos. Voltando, preço líquido dos tributos. O valor do serviço atual, tirando os impostos atuais. Você tem o preço líquido dos tributos. Preço líquido dos tributos é custos, despesas e mais margem de lucro. A gente tem o preço líquido dos tributos, de tributos. Então, como é que a gente faz o cálculo novo? A gente tem aqui 9.435, né, que é o preço que a gente achou ali em cima. A tributação por fora, a gente está falando aqui de uma estimativa, não temos essa alíquota ainda, isso aqui é só uma estimativa para estudos. 9% de CBS, 19% de IBS, totalizando 28%. Então, 28% de 9.435, você acha o valor na multiplicação e você soma esse valor ao preço líquido de tributos. Então, o preço antes da reforma, a gente está falando de R$ 10.000. O preço pós-reforma, a gente está falando de R$ 12.076,80 para o mesmo tributo, com os mesmos custos, com a mesma margem de lucro, tá? Então, a gente está falando do mesmo serviço, com mesmos custos, né? Mesmas despesas e a mesma margem de lucro. Você vê que tem um aumento efetivo do desembolso ali por esse serviço de 20,70% a mais. É por isso que a gente sempre fala que a reforma tributária não é só sobre impostos, também é sobre fluxo de caixa e outras coisas, porque o aumento do desembolso vai ser maior. Nesse outro exemplo aqui, hoje a gente tem, por exemplo, locação, né? A gente tem a locação, não tem PIS e COFINS, por exemplo, mas pós-reforma tributária, locação será incluída também no rol, né, de operações, né? Então, hoje, por exemplo, a locação, seja qualquer tipo de locação, não é nem um bem, nem um serviço. A reforma tributária resolveu isso e vai colocar isso como uma operação. E aí todas as operações ensinam CBS e IBS. Então, hoje, no mesmo exemplo aqui, você tem o preço total com tributos de 10 mil de uma locação, que você paga 10 mil por essa locação. Então, você tem uma tributação atual por dentro de 365, o preço líquido dos tributos 9.635, né? E aí, se você partir desse mesmo preço líquido de tributos para fazer o cálculo agora pós-reforma tributária, você tem uma redução quando é locação, a depender do contrato, tá? Isso aqui a gente depois vai ter que dar uma analisada, mas tem uma redução dos contratos mais antigos de 70%, então a gente vai considerar aqui uma locação de 8,4%. Então, você tem um preço líquido dos tributos de 9.635, lembrando, com o mesmo custo, com a mesma margem de lucro. A gente tem uma tributação de IVA por fora de 8,4% em cima desse preço líquido de tributos, e a gente tem um desembolso para a mesma situação antes da reforma, a gente tem um desembolso pós-reforma de 4,44% a mais, né? E por que eu estou destacando isso daqui? Porque nesse exemplo você pode até falar, pô, mas é 4%, nem é tanta diferença. Mas
pensa em todos os custos, todos os desembolsos de uma empresa, aumentando 20% de um lado, 4% de outro, 10% de um lado, 12% disso, de outro lado, o tamanho do impacto no fluxo de caixa dos negócios e das empresas a partir dessas mudanças, né? Mas, principalmente, o que vai acontecer com o lucro presumido? Acho que esse é um ponto importante a gente trazer aqui. Porque o lucro presumido hoje, né, assim também como o simples, eles trabalham num sistema de cumulatividade, né? Então você paga os impostos pelo faturamento, independente de qualquer coisa. A partir do momento que a reforma tributária entrar em vigor e os impostos novos entrarem em vigor, hoje, por exemplo, o lucro real e o lucro presumido vão ter as mesmas alíquotas, né? Hoje tem uma diferença grande de alíquota. Então, por exemplo, PIS e COFINS, que é o que a gente está falando aqui de PIS e COFINS, né, que vai virar CBS. Hoje, o PIS e COFINS para empresas do lucro presumido é 3,65. Para empresas do lucro real, 9,25. Então, você vê que tem uma diferença grande ali. Quando essas coisas ficarem, quando a reforma tributária entrar em vigor e a CBS vai ser igual para os dois, será que vai valer a pena ser optante pelo lucro real? Não sabemos. A ver, né? Tudo vai ser questão de fazer conta, né? Então, o Lucas, né, que é a pessoa que acompanhou a gente aí nesse processo de estudo da reforma tributária, ele sempre fala, a partir de agora, todas as respostas são depende. Vai ter que fazer conta para tudo, vai ter que se analisar absolutamente tudo. E o que isso significa para a sua empresa? O que vai acontecer com os preços? Como a gente viu aqui, os preços vão aumentar, os desembolsos vão aumentar. E o mesmo estudo que a gente conversou ali no começo, que 93% das empresas vão pagar mais, ele também prevê, né? Você vê aqui o estudo ali do Lucas você vê ali nessa reportagem o Lucas com o Bernard Api. O Bernard Api é o secretário lá do governo chamado pai da reforma, ele que encabeçou todo o processo. Os estudos mostram que 73% das empresas terão que aumentar os preços para o cliente final, né? Então, se 73% das empresas precisarem aumentar o preço para o cliente final por causa dessa nova dinâmica, isso quer dizer que a gente vai ter aumento de preço. Se a gente vai ter aumento de preço, a gente vai ter aumento de desembolso. Mais uma vez, né? Importantíssimo para olhar para o fluxo de caixa da sua empresa, né? Então, aqui no estudo, você pegar aqui, só 7% relataram nenhum impacto, né? 72,55% das empresas prevêem um aumento de preços a clientes finais, 86,82% para clientes intermediários, né? E 46,98% prevêem perda significativa de margem ou lucratividade, tá? O que vai ser importante a partir do que a gente está falando aqui, a partir de que a forma entrar em vigor? Você precisará reavaliar o seu regime tributário. Pode ser que o seu regime tributário atual não vai valer a pena depois que a reforma tributária entrar em vigor. Legal, então vamos aqui para o terceiro pilar, que é o formato de apuração, né? Como a gente paga impostos hoje e como a gente pagará os impostos a partir da reforma tributária. Atualmente, né, é importante explicar isso, a maioria das empresas paga impostos através do regime cumulativo, né? Ou seja, ele vai pegando as notas fiscais, né? Ou seja, vamos imaginar, para fins de pagamento de impostos, o que importa é o valor do faturamento. Então, empresas do Simples Nacional, empresas do lucro presumido, todas elas trabalham no regime cumulativo, que é exatamente você aplica uma alíquota em cima do valor do faturamento e não quero ser muito técnico aqui, mas esse imposto vai acumulando durante toda a cadeia produtiva, né? Mas, com o novo sistema tributário, esses impostos passam a ser
não cumulativos. Então, a gente vai ter um regime, a partir da reforma tributária, ela passa a ser não cumulativo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando o regime for não cumulativo, tudo que você compra, tudo que você contrata, você recebe um crédito do imposto que essa empresa pagou. Então, você compra e você fica com um crédito do imposto que essa empresa, né, o seu fornecedor, ele pagou. Né? Então, você toma crédito de tudo. E isso vai mudar completamente a forma de apurar impostos. Né? Isso muda totalmente a forma que são apurados os impostos. A gente vai passar, a partir da reforma tributária, a ter uma dinâmica de débitos e créditos. Então, tudo que eu vendo, eu tenho um débito para pagar impostos. Tudo que eu compro ou contrato de prestação de serviço, ou que eu consumo, me gera créditos. E aí eu pego os meus débitos, que é o que eu tenho para pagar, menos os meus créditos, que é o que eu comprei e contratei, e aí eu vou ter um valor a pagar. Né? E por causa dessa dinâmica, a gente vai entrar numa lógica diferente. Né? E por isso que é importante falar que a forma de apuração dos impostos, o jeito de pagar impostos, ele vai mudar completamente para a grande maioria das empresas, porque elas estão no regime cumulativo, em que só importa o faturamento, e elas vão provavelmente precisar migrar para esse regime não cumulativo, que é a dinâmica dos novos impostos. Né? E a lógica de créditos gera um ponto que vai ser extremamente diferente da lógica que prevalece hoje, que é exatamente essa dinâmica de débitos e créditos. Ela vai gerar uma diferença muito grande entre preço e custo. Né? Então, hoje, o preço é o custo, quando você contrata, quando você é uma empresa do Simples ou do lucro presumido. O preço que você pagou em determinado produto ou em determinado serviço é o custo. E, a partir desse momento, começa a ficar diferente, começa a mudar isso, porque a gente está, como a gente vai estar no sistema não cumulativo, com débitos e créditos, é bem provável, né, que é bem provável não, né? Acho que é bem provável que a maioria das empresas vão estar nesse sistema, mas o que vai acontecer é que, em diversos casos, o seu preço pode até ser maior, mas o seu custo pode ser menor. Tá? Então, a gente vai usar um exemplo aqui, voltando ao exemplo que a gente usou lá atrás, daquela empresa que hoje tem um preço atual, e aqui eu estou olhando da perspectiva, eu vou olhar da perspectiva de quem fornece o serviço e de quem contrata o serviço, para a gente entender aqui o que eu acabei de explicar. Então, o preço atual do fornecedor daquele serviço que a gente conversou ali, de tecnologia, o preço atual é R$10.000. Né? Então, a gente tem um preço líquido de tributos, como a gente viu lá, de 9.435. Com o IVA por fora, a gente pegou o mesmo preço líquido de tributos, né, que é o 9.435, aplicou ali, aqui a gente usou 27,97, não 28, a gente aplicou ali a tributação do IVA por fora, deu 2.638,97, e o valor total desse mesmo preço, tá, pós-reforma, de 12.073,97. Tá? Então, o valor o preço antes da reforma, 10.000, pós-reforma, 12.073,97. Aqui, eu quero olhar a mesma situação pelo ponto de vista de quem está contratando, tá? E aqui eu estou falando de uma empresa, a perspectiva de adquirente com créditos. Quem consegue tomar crédito hoje numa aquisição, nesse exemplo aqui, é uma empresa do lucro real. Então, essa empresa do lucro real, lembra que eu falei que ela paga 9,25 de PIS e COFINS, e ela é o único regime tributário que se credita atualmente, né? Lucro presumido e Simples Nacional não se creditam de nada, de nenhum imposto, de nenhum tributo no regime, no modelo atual. Mas aqui a gente está usando a empresa que contratou esse serviço de tecnologia é uma empresa do lucro real. Então, o que acontece hoje? Ela pagou 10.000 no serviço e ela se creditou, quando ela contratou esse serviço, dos 9,25 que ela
pagaria de PIS e COFINS. Então, para ela, o custo desse serviço não foi 10, e sim 9.075. Por quê? Os 925 ela se creditou e ela vai se beneficiar quando ela for pagar imposto, ou seja, o custo efetivo dela foi de 9.075. Com a reforma tributária, a gente vai ter um preço, né? Só para você entender, é esse preço aqui, que a gente colocou aqui, 12.073,97. Então, a gente vai ter esse preço aqui de 12.073,97. Com os créditos que foram gerados, 2.638,97, tá? Voltando aqui, são esses créditos aqui. E a gente teve um custo final pós-reforma de 9.435. Então, perceba que teve um aumento de 3,97 da aquisição do mesmo serviço. Mesmo tendo um valor, você tendo um preço de R$ 2.073 a mais, né, no desembolso, o aumento do custo desse serviço, ele foi de 3,97, então não foi de tudo. Então você vê que existe sim uma diferença entre o preço e o custo, né? A gente vai trazer aqui um outro exemplo, né, de um adquirente, né? Então, no exemplo anterior, nesse exemplo aqui, a empresa atualmente é do lucro real e ela se credita, né, dos 9,25, e pós-reforma ela se credita de tudo que é gerado dos novos impostos por fora, tá? Aqui a gente vai usar um exemplo com o mesmo valor, o mesmo serviço, só que a empresa que contrata, ela não usa os créditos, ela é uma empresa ou do lucro presumido. Vamos pegar do lucro presumido, né? Porque do simples a gente tem um outro detalhe que a gente vai falar mais para frente. Mas vamos pegar, a empresa é do lucro presumido, ou seja, no modelo atual ela não se acredita de nada quando ela contrata. Então o que acontece? No lucro presumido ela contrata o mesmo serviço por R$ 10.000, ela não tem nenhum crédito na aquisição e o preço de 10 mil é o custo que ela vai ter. Porque como ela não tem crédito, ela não se beneficia de nada, então ela paga 10 mil, o preço é 10 mil, o custo é 10 mil. Quando essa empresa estiver no regime de BS-CBS pós-reforma, ela é uma empresa do lucro presumido, ela vai ter o valor de 12.073, ou melhor, o preço de 12.073, mas ela vai se creditar dos impostos que o fornecedor pagou, 2.638,97, e o custo final, como ela vai se creditar desse 2.638,97, vai ser 5,65% a menos do que quando ela era do lucro presumido antes da reforma. Ou seja, ela vai ter um preço maior com um custo menor. Porque a partir do momento que a reforma tributária está em vigor, os novos impostos estão em vigor, e o regime que ela está é o não cumulativo, ela se credita desses valores. Então, como ela se credita, ela vai pagar menos imposto, o custo dela é menor. Então, o custo dela vai ficar em 9.435, né? Ou seja, resumindo a história aqui, alguns produtos e serviços terão custo mais baixo, mesmo com um preço maior, o que é uma coisa meio contrassenso, mas é exatamente isso que vai acontecer, né? E o que significa para a sua empresa? O que isso significa para a sua empresa? Por que isso é importante? Porque a partir da reforma, nós teremos alguns impactos. Uma necessidade de gestão e controle dos documentos fiscais de forma muito mais sofisticada, tá? Por quê? Vocês perceberam aqui, o seu fornecedor gera crédito para você. E ele vai, a depender de quem é o seu fornecedor, ele gera mais crédito ou menos crédito. E você precisa estar com tudo isso organizado para poder controlar quem são os seus fornecedores, as notas fiscais desses fornecedores e provavelmente, talvez, a depender da quantidade de fornecedores que você tem, uma planilha talvez não resolva mais, você precise efetivamente de um ERP financeiro para controlar isso, né? E com essa dinâmica de débitos, né, de créditos e débitos, a gente caminha
para um fim, uma melhoria, né, da sonegação. Lembra que eu falei que o último pilar é a sonegação, a gente vai chegar lá ainda, mas não existe crédito, você não se credita de nada se a pessoa não paga, emite a nota fiscal e paga os impostos, tá? Então isso é importante. O crédito, a partir desse momento, ele é financeiro, ou seja, se o seu fornecedor não emite a nota e não paga o imposto, você não se acredita de nada. E no final, nessa dinâmica nova, você vai pagar os impostos por ele. Bem, isso mesmo. Aí eu te pergunto, vocês aí, todo mundo pega nota de 100% dos fornecedores ou sempre tem aquele que você compra alguma coisa ou contrata porque sem nota é mais barato? Deixo a reflexão ali, embora acho que eu já saiba a resposta aqui, porque tem sido a resposta a mesma em todos os lugares que a gente tem ido e conversado com as pessoas. Tá? E o que é importante destacar aqui, mais uma vez, as empresas vão precisar de bons sistemas de gestão implantados. A gestão da empresa vai passar a ser extremamente importante, porque você vai ter que ter esse controle exatamente de tudo que entra e tudo que sai, porque essa dinâmica da não cumulatividade, ela vai te gerar grandes impactos se você não tiver o controle, né? Toda empresa vai precisar efetivamente controlar as suas finanças. Bom, vamos lá para o quarto pilar, que é a geração de débitos. A gente falou dos créditos, né? Então a gente falou primeiro, né, da nova formação de preço, das alíquotas, do formato de apuração que vai ser diferente, e a geração dos débitos agora como quarto pilar. Bom, tudo que você vender de produtos ou prestar serviços, né? Ou seja, os débitos agora, eles vão obviamente, né? Eles vão entrar em tudo que você presta de serviço ou vende de produto, né? Então, o que acontece é que a reforma tributária, ela sintetiza tudo em operações, né? Então, ela junta tudo isso, só que ela aumenta a base de o que são essas operações que vão incidir os novos impostos e vão gerar esses débitos, né? Então, um grande destaque aqui do processo da reforma tributária é a palavra operações. Então, você tem agora operações com bens e operações com serviços. E tem uma coisa muito interessante que eu quero trazer aqui já, que é o seguinte: se você pega a lei lá, eu sei que você não vai fazer isso, é uma coisa chata pra caramba para fazer, mas se você pegar a lei e ler dentro da lei a definição de bens, ele vai falar são os bens, são as aquisições, tarará, tarará, vai falar tudo que é bem, e o último ponto do que é da descrição do que a lei considera bem, ela vai falar tudo que não for considerado serviço. Se você pegar a descrição do que é serviço dentro da lei, ela vai pegar o serviço é isso, e o último item do que é serviço, tudo que não for considerado bem. Resumindo, tudo, exatamente, praticamente tudo, melhor, vai incidir IBS, CBS e vai gerar débito. Então, foi sintetizado, mas a base aumentou. Voltando aqui, o que vai gerar esse débito para você pagar? É exatamente as alíquotas. A partir da reforma tributária, a gente vai ter alíquotas únicas, né? Independente se é bem ou se é bem ou se é serviço, a alíquota vai ser unificada. E, obviamente, né, como eu já falei, a gente vai ter aí provavelmente a maior alíquota de IVA do mundo. Mas, como eu falei aqui, não é só o que você vender, né? A base de IBS e CBS ela foi ampliada. Algumas atividades que antes não eram alcançadas nem por ISS, nem pelo ICMS, a partir desse momento elas passam a ser alcançadas por IBS e CBS. O governo não deixou de fora. Então, a base de débitos que a gente tem hoje, que a gente vai ter, né, com a reforma tributária, o governo incluiu algumas coisas. Por exemplo, locação. Locação não existia, nem ISS, nem ISS, nem ICMS. Agora vai incidir IBS e CBS. Mútuo oneroso, empréstimos, vai incidir
também IBS-CBS. Instituição onerosa de direitos reais, vai também incidir IBS-CBS, coisas que não incidiam nem ISS, nem ICMS. Outra coisa que vai ser super atacada com a reforma tributária são os benefícios fiscais, tá? No Brasil, a gente tem inúmeros benefícios fiscais, acho que todo mundo sabe disso, não é, acho que segredo para ninguém. A gente tem aproximadamente hoje mais de 4.000 benefícios fiscais, né? E isso é uma peça importante, estratégica, para quem tem benefício fiscal hoje dentro da atividade e precisa já se preparar para a questão da mudança, né? Esses benefícios que a gente está falando aqui, a gente está falando de isenção de base de cálculo, créditos presumidos, alíquotas diferenciadas, etc. A gente tem mais ou menos 400 bilhões em incentivos fiscais. Esses incentivos, muitas vezes, é gerado, né, para cadeias produtivas inteiras, por exemplo, como o caso do agronegócio. Mas por que a gente vai ter uma questão ali sobre os benefícios fiscais? Todo mundo já viu um exemplo, por exemplo, que determinada indústria montou uma fábrica em determinado estado, porque naquele estado foi concedido um benefício de ICMS durante 30, 40 anos, né? Isso vai acabar. Porque uma das coisas que muda com essa dinâmica de IBS e CBS é que o IBS, que é o imposto que substitui ISS e ICMS, ele vai ser pago no destino e não mais na origem. Então, o que isso quer dizer? Se essa fábrica se instala em determinado estado, quando ela vende para um cliente que não é do mesmo estado, o imposto não vai mais ser pago aonde ela está sediada, e sim aonde o cliente dela está comprando. Nós aqui no Ibrage, a gente tem clientes, por exemplo, no Rio de Janeiro. Quando o cliente contratar o nosso serviço, o IBS que vai ser pago, se ele está no Rio de Janeiro, vai ser pago lá no Rio, e não aqui em São Paulo, onde a gente está sediado. Então, é uma coisa que vai mudar bastante, mexe muito nessas questões dos benefícios fiscais, né? E aí, pensando nisso, voltando aqui, destacando, a gente vai ter fases que essas coisas vão começar a mudar e você precisa se preparar nessas janelas de mudança. E o que isso significa para a sua empresa? Mais uma vez, impostos no destino. A gente tem mais de 5.000 e poucas cidades, a gente tem 27 estados junto com o Distrito Federal. Isso quer dizer que as empresas vão precisar ter bons sistemas de gestão implantados. Elas vão precisar ter absoluto controle de tudo que elas fazem a partir do momento que a reforma tributária entrar em vigor. Por quê? Ela vai precisar controlar exatamente tudo que acontece, quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, onde estão os seus clientes, qual a sua margem de lucro, quais são os créditos gerados em cada compra, qual o débito gerado em cada compra. Tudo isso tem que ser muito bem controlado. E, mais uma vez, a depender do volume, não dá mais para controlar em planilha. Bom, quinto pilar da reforma tributária é a geração dos créditos. A gente falou dos débitos, né, que paga, né, que vai ser pago, e a geração dos créditos, que é o que vai mudar para muitas empresas, e a gente vai falar aqui do regime não cumulativo, que é a geração de créditos. Com relação à geração de créditos, uma das mudanças é o crédito amplo, né? Hoje, mesmo para a empresa do lucro real, que são as únicas que podem se creditar, o crédito não é amplo, porque de tudo que a empresa contrata, não é tudo que ela pode se beneficiar de crédito, apenas das coisas que tem muito, muito, muito focada ali na sua atividade final, né? E o governo agora na reforma tributária, ele traz o conceito do crédito amplo, ou seja, ele aumentou a base do que vem débito, então a gente falou lá de mútuo oneroso, locação e outras coisas, mas ele também ampliou a base dos créditos, né? Então, atualmente, como eu falei, só consegue-se tomar crédito de insumos para operação, aquilo que está muito relacionado àquelas questões
finais da empresa, da atividade final. Mas isso fica uma zona muito cinzenta e é muito difícil detectar com exatidão o que é exatamente aquilo que é o crédito da atividade final, etc. Então, isso começa a ficar muito... Não é à toa que a gente tem diversas demandas jurídicas com relação à tributária, exatamente por causa dessa confusão toda, né? E, de certa forma, essa legislação nova ela vai criar um ambiente de muito debate do que é válido ou não é válido para tomar crédito, né? Então, a gente tem um total hoje, como eu falei, muita demanda, a gente tem 5,44 trilhões de reais em discussões tributárias. Então, a gente está falando de muito, mas muito dinheiro. E a partir da reforma tributária, o que vai acontecer? O governo passa a permitir a tomada de crédito de praticamente tudo aquilo que a empresa compra e consome, né? Que é o chamado crédito amplo. Mas com duas regras importantíssimas, que nem eu falei ali na etapa anterior, nos slides anteriores, duas coisas muito importantes. Precisa ter o documento fiscal idôneo, nota fiscal, e precisa exatamente o valor do crédito da etapa anterior, ou seja, o seu fornecedor ele tem que pagar o imposto, senão você não se credita. Só para vocês entenderem um pouquinho aqui do exemplo, algumas coisas que geram crédito de PIS e COFINS atualmente e outras não geram. Então, serviços ali utilizados, insumos para a produção, gera crédito de PIS, COFINS e ICMS. Serviços utilizados na produção, gera PIS e COFINS, mas não gera ICMS. Energia elétrica, gera PIS e COFINS, mais ICMS talvez. Né? Material de escritório não, despesa administrativa não, despesas comerciais não, despesas com aluguel sim para PIS e COFINS, não para ICMS. Então, são algumas coisas que hoje não geram crédito, que a partir dessas mudanças, tudo ali que a gente conversou, serviço de telecomunicação, compra de ativo imobilizado, despesas comerciais, inclusive os empréstimos que são pegados em banco para capital de giro, financiamento, tem ali dentro do spread bancário, vai ter IBS, CBS, a empresa vai poder se creditar disso. A única coisa que não entra como geração de crédito ainda não, e acho que não vai entrar, foi uma discussão longa lá, desde 2018 essa discussão aconteceu e não entrou, eu acho que sinceramente não vai entrar, que é folha de pagamento, funcionários. Não, isso não entra, se você tem funcionário CLT, isso não entra para crédito de IBS, CBS, até porque a lógica é que você se credita da etapa anterior, e sobre folhas de pagamento, funcionário CLT, não existe incidência de CBS e IBS. Então, por essa lógica, também não geraria crédito. Né? E o crédito que você vai tomar depende do regime tributário que o seu fornecedor está. Né? Então, sempre você vai ter que olhar, né? Muita gente pergunta, tá, mas como é que vai ficar a minha parte, né? Como é que vão ficar os impostos que eu pago a partir dessas mudanças? Mais uma vez, a resposta padrão será sempre depende. E vai depender do quê? Vai depender dos seus fornecedores. Quem são os seus fornecedores? Qual o regime tributário que eles estão? Eles estão pagando os tributos, né, na etapa anterior? Eles pagam os impostos dele? Porque se eles não pagam, você não se credita, né? E aqui a gente chega no grande dilema, que é a maior dúvida de todo mundo que eu tenho visto, que é o que vai acontecer com o Simples Nacional em cima dessas mudanças, visto que o Simples Nacional é um sistema simplificado que você paga unificadamente o DAS com todos os impostos, ou seja, não existe essa dinâmica, não vai existir essa dinâmica, né, dentro do DAS de tirar o CBS, IBS até vai, mas eu vou explicar daqui a pouco, mas você paga todos os impostos unificados dentro do DAS. O Simples Nacional ele vai permanecer o mesmo, tá? A lei diz que ele permanece o mesmo, com as mesmas alíquotas, a não ser que tenha uma mudança do próprio Simples, coisa que ainda não existe, mas se acontecer, se for votado, uma mudança, etc., mas ele permanece o mesmo, então aquela lógica que foi vendida para todo mundo, que todo mundo ouviu durante muito tempo, as empresas do Simples Nacional não terão impacto tributário com a reforma tributária, porque a lei diz que para as empresas optantes pelo Simples vai tudo permanecer igual dentro do DAS. Sim, é verdade, vai permanecer igual dentro do DAS.
Tributariamente não existe nenhuma mudança a princípio, mas comercialmente vai existir um impacto gigantesco para empresas do Simples Nacional, tá? Isso porque, como eu falei, se a empresa paga dentro do Simples, o CBS e IBS dentro do DAS, né? Então, vamos só retomar aqui. A gente está falando que hoje, dentro do Simples, a empresa paga PIS/COFINS e ISS, ou PIS/COFINS e ICMS, dentro do DAS. A gente vai tirar PIS e COFINS, ISS ou ICMS de dentro do DAS e vai substituir por IBS e CBS, que são os tributos novos. E ela continua pagando dentro do DAS, dentro da mesma alíquota, não muda nada, né? Mas o que acontece? Se elas continuam pagando aquele valor dentro do Simples Nacional e o crédito a partir de agora, a partir da reforma tributária, ele é financeiro, ou seja, uma empresa que compra e contrata só recebe o crédito que a etapa anterior pagou, ou seja, que o fornecedor pagou, ela só vai se creditar, né? A empresa que contrata do Simples Nacional só vai se creditar do tanto que aquela empresa pagou dentro do DAS. E aí a gente tem dois problemas aqui que eu vou falar daqui a pouco, tá? Um problema, na verdade não, mas tem uma outra questão que é o seguinte, se você ver aqui na imagem, os fornecedores, quando uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, ela contrata, né, após a reforma tributária, uma empresa do Simples, quando ela contrata ou compra, ela não se beneficia de crédito, porque ela já está sendo beneficiada dentro do Simples Nacional. Então, quando ela compra, ela não gera créditos para ela, né? Então, os fornecedores de uma empresa optante pelo Simples não geram créditos para a empresa optante pelo Simples. E os clientes das empresas optantes pelo Simples, eles não se aproveitam dos créditos integrais, que seria aqueles 28%, e apenas daquilo que está dentro do DAS. Ponto importante, mudança importante aqui. Hoje, se uma empresa de serviço, a gente tem diversos casos aqui, uma empresa de serviço que é optante pelo Simples Nacional, presta serviço para uma empresa do lucro real, tá? Hoje, o crédito não é financeiro. Duas coisas importantes. Se uma empresa que é optante pelo Simples presta serviço para uma empresa que é do lucro real, a empresa do lucro real se credita não do quanto a empresa do Simples pagou, mas sim do quanto ela pagaria. Vamos imaginar aqui, uma empresa do Simples Nacional emite lá a nota fiscal, gera o DAS, paga hoje PIS e COFINS lá aproximadamente 3 e poucos por cento dentro do DAS. A empresa do lucro real se credita de 9,25. Então você tem aí uns 6 pontos aí percentuais de diferença que some e desaparece e o governo não recebe. Além disso, se a empresa que presta o serviço para ela e aquela empresa lá se credita de 9,25, se a empresa aqui do Simples não pagar o DAS, mesmo assim ela se credita. Isso vai ser uma mudança radical na dinâmica de débitos e créditos que muito pouca gente percebeu. O que vai acontecer aqui? A empresa do lucro real não vai se creditar de tudo que ela vai pagar. Por quê? Porque essa empresa do Simples só paga uma porcentagem pequena dentro do DAS. Se a empresa paga dentro do DAS e não tem um destaque na nota do que é o CBS e IBS dentro do DAS, né? Isso não tem, porque ela vai pagar dentro do DAS, como que essa empresa vai poder calcular se vale a pena ter esse fornecedor ou não? Né? E como ela vai garantir que esse imposto foi pago para que ela possa se creditar? Mais uma vez, tributariamente não existe, a princípio, impacto para empresas do Simples, mas comercialmente existe muitos impactos. Por quê? Eu vou mostrar daqui a pouco algumas coisas que já estão acontecendo. As empresas grandes estão revendo os fornecedores, perguntando se é um Simples Nacional, se já estudaram a reforma tributária e se já estudaram qual o impacto de uma mudança tributária, tá? Mas o que vai acontecer é que as empresas do Simples, elas podem se manter a partir desse momento, a partir da mudança, como Simples original, tudo dentro do DAS, Simples puro sangue, que a gente chama, ou elas podem optar pelo regime novo Simples, né? O Simples chamado no regime regular, que ela continua pagando tudo que ela paga dentro do DAS hoje, ela continua pagando, só que ela vai pagar CBS e IBS por fora, como se fosse uma empresa
lucro presumido ou lucro real. Então, ela pode adotar essa dinâmica, porque daí, comercialmente, ela vai ter menos ou quase nenhum impacto comercial com os seus fornecedores. Porque quando ela está optante pelo Simples, mas pagando CBS e IBS por fora do DAS, né, a alíquota normal, voltando aqueles 28%, ela vai gerar esse crédito integral para os seus clientes, tá? E esse é o ponto que está fazendo bastante diferença. Então, mais uma vez, aqui só mostrando aqui o exemplo que eu falei aqui do regime regular, aí sim, ela se acredita e ela leva crédito se ela estiver no regime regular. Se ela permanecer no Simples puro sangue, ela não se acredita e leva um pouquinho só de crédito para os seus clientes. Eu queria trazer aqui para vocês um e-mail que chegou aqui para a gente de um cliente nosso, né? E eu achei muito legal esse e-mail, né? Porque se você vê aqui, tem uma questão aqui bem importante, é o setor de compras de uma empresa de energia, uma empresa grande de energia, né? Acho que não ficou bom para ver assim, vamos voltar aqui. Uma empresa grande de energia, obviamente SA, optante pelo lucro real, ela mandou esse e-mail para todos os seus fornecedores. Né? Em razão da reforma tributária, a partir de 26, queremos os fornecedores prestadores de serviço respondam o questionário abaixo até dia 12/12. Beleza. Aqui, esse era o questionário que eu até trouxe aqui para vocês. Então, eles perguntam aqui os dados da empresa, né? Mas eu achei interessante o primeiro ponto aqui, que eles colocam que a pesquisa foi criada para entender o nível de preparação dos nossos fornecedores para a reforma tributária. As respostas são essenciais para construirmos juntos um plano de ação para uma transição segura e eficiente. Contamos com a sua colaboração para garantir o sucesso de todos nesse processo. Ou seja, ela já falou aqui um plano de transição, já deixou meio implícito aqui o que vai acontecer. Então, eles perguntam aqui razão social, CNPJ, o nome da pessoa completo. E aqui é que fica interessante. Qual o tipo de relação comercial que sua empresa possui hoje com a Comerc Energia? Aí a pessoa tem que responder. Qual o regime de tributação adotado pela sua empresa atualmente? Lucro real, presumido ou simples nacional? No caso da sua empresa ser simples nacional, seja simples nacional, com a reforma tributária, o regime de tributação será mantido no Simples Nacional, alterado para o regime regular, que é esse que a gente falou agora, que paga CBS e IBS por fora do Simples, ou migrado para o lucro presumido. Mais uma pergunta. Sua empresa já iniciou os estudos e o mapeamento dos impactos da reforma tributária sobre o consumo, IBS e CBS? Ou seja, estão perguntando, a gente vai precisar do crédito cheio, estão dando a entender aqui. Você já entendeu como é que isso vai mudar o seu jogo? Sim ou não? E aqui o último que eu queria trazer é, sua empresa já possui um plano de transição para os anos de 26 a 33, conforme o cronograma da reforma? Lembra que a gente viu aquele cronograma de como vai mudando? Então, assim, as empresas grandes já estão olhando para os seus fornecedores exatamente pensando nessa dinâmica desse slide aqui. Empresas optantes pelo Simples não geram créditos integrais para os seus clientes. Ou seja, se a Comerc Energia paga 28% de CBS e IBS e ela contrata uma empresa do Simples Nacional, quando essa empresa do Simples Nacional presta esse serviço, ela não gera os créditos dos 28%, e sim só daquela merrequinha lá de dentro do DAS. Se a empresa optar por continuar no Simples, mas pagar CBS e IBS por fora do Simples Nacional, que é o chamado regime regular, né? Sim, a Comerc Energia, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, se acredita da totalidade dos novos impostos. Então, o que você precisa fazer? Por que isso é importante? Qual é o método correto de você analisar os impactos e as oportunidades? Identificar com urgência o regime tributário dos seus clientes. 2, definir o regime tributário adequado para a sua empresa e para o seu cliente. Negociar com seus fornecedores para optarem pelo regime tributário adequado para a sua empresa. Então, a Comerc Energia está
reavaliando o regime tributário ou os fornecedores e se mantém ou não de acordo com o regime tributário pós-reforma. Você, se precisar mudar o seu regime tributário por causa do seu cliente, você também vai precisar rever isso dos seus fornecedores, né? E substituir fornecedores que não passarem a te gerar crédito se você for obrigado a mudar essa dinâmica. Né? Eu gosto muito dessa imagem porque você tem o elefante e a formiguinha. Quando você for fazer isso que a gente conversou no slide anterior, vá direto para o elefante. Se preocupe com os seus maiores clientes, com os seus maiores fornecedores. Deixa a formiguinha para depois. Tá? O seu impacto maior precisa ser avaliado primeiro. Vamos falar aqui do último pilar da reforma tributária, que é exatamente o combate à sonegação de impostos. Vou voltar aqui num ponto que a gente conversou já, mas eu quero voltar nele. O crédito agora é financeiro. Se o crédito é financeiro, você viu que se o meu fornecedor não paga o imposto, eu não me credito. Ou seja, eu vou precisar que o meu fornecedor pague o imposto para eu poder me creditar. E isso é, sim, um soco na boca do estômago da sonegação. Porque se a pessoa sonegar, ela não tem cliente. A não ser que seja pessoa física, vamos entrar numa outra seara. Mas, se a gente tá falando aqui de quem tem clientes como empresa, se eu não pagar os meus impostos, os meus clientes não se creditam. Ou seja, eu perco os meus clientes literalmente. Ou seja, eu vou ser obrigado a pagar os meus impostos, né? E isso vai trazer uma nova realidade, né? As empresas compradoras vão exigir que todos os seus fornecedores paguem os impostos, obviamente gerem as notas e paguem os impostos. O que a gente conversou lá? Todo mundo deve ter um fornecedor que não emite nota, porque é mais barato, não sei o quê. Provavelmente essa dinâmica vai acabar. Por quê? A gente hoje paga o imposto de que maneira? A gente vai lá, emite a nota, recebe o DAS e paga o DAS lá no dia 20 do mês seguinte. Ou a gente paga, né, se for lucro presumido, paga os impostos ali no dia 20, no dia 10, se for ISS, lucro presumido, dia 25, PIS e COFINS, a cada 3 meses paga a gente paga lá as trimestrais, né? Se bem que a gente não está falando de CSLL, imposto de renda aqui, mas ficando aqui no PIS e COFINS e no ISS, a gente paga ali. O que vai acontecer ali a partir da reforma tributária? A gente tem o famoso split payment. Se alguém não ouviu falar, apresento para você o split payment. O que é o split payment? É uma novidade extremamente importante que vem com a reforma tributária. Nada mais é do que uma forma automática de recolhimento dos tributos no ato da compra da mercadoria ou serviço, tá? Imagina o seguinte, o tributo, ele acompanha o pagamento. Então, o split payment nada mais é do que, a hora que você faz o pagamento ou que você recebe o pagamento do seu cliente, a própria instituição bancária já divide o que a IBS e CBS manda para o governo, o que a sua parte manda para você. Duas questões importantes, tá? Lembra que a gente falou do preço líquido do tributo. Então, o tributo vai para o governo, IBS, CBS, e você fica com o preço líquido do tributo. 2 pontos importantes. Aqui, nessa dinâmica atual, a gente tem a vantagem de prestar o serviço hoje, receber o valor hoje e pagar o imposto no dia 20 do mês seguinte. Com essa dinâmica nova, isso acaba. Por quê? Você não vai mais poder usar o dinheiro do imposto como fluxo de caixa para o seu negócio. Você vai fazer a venda, vai receber, a hora que você receber, isso vai ser splitado dentro da instituição bancária, tá? Receita Federal, muito esperta, muito malandro, jogou essa obrigação para as instituições financeiras, que têm, obviamente, tecnologias muito mais avançadas, e isso ficou a cargo dos bancos e dos meios de pagamento. Então, aquele negócio de você não trabalhar com o dinheiro e só pagar no dia 20 do mês seguinte, praticamente acaba com o split payment, né? E não tem como não pagar a partir desse momento. Então, para quem roda o negócio com o dinheiro do imposto, também estrategicamente vai ter que começar a rever essa situação. O split payment, muita gente duvida, né, que ele vai estar pronto, ele está
previsto para começar em 2027, né, quando o IBS entrar em vigor efetivamente. A gente teve uma notícia no CNN Money lá do ano passado, dezembro do ano passado, um ano atrás, inclusive, dia 18, né? O Bernard Api, que é o pai da reforma tributária, a pessoa que montou essa reforma e negociou com o Congresso e todos os envolvidos, ele disse que já no ano passado isso estava muito avançado e muita gente deu risada na cara dele. Peguei essa notícia aqui, de 30 de maio, né, o Split Payment, um salto para a modernidade, a gente já estava com o modelo pronto em maio. E aqui a gente tem o início do Split Payment em 2027 e essa matéria aqui do Portal Contábeis, né, que é um portal muito conhecido no mercado de contabilidade tributário, ele já diz que o Split Payment já vai estar funcionando como teste em 2026, ou seja, em 2026, apesar de não ter a retenção do imposto, apesar de não haver pagamento, o sistema já vai estar operando como base de teste para funcionar efetivamente. Ou seja, ele vai rodar em 2026, o que der errado eles vão corrigir para que em 2027 ele funcione de maneira extremamente eficaz, né? Uma questão importante é que essa questão do split payment vai diminuir absurdamente a sonegação, né? E sim, estágio avançadíssimo, embora muita gente ainda diga que não vai funcionar, sim, é quase certo que isso vai acontecer. Acho muito pouco provável que isso não vai acontecer. Em cima de tudo isso que a gente falou, tem uma coisa muito importante que precisa começar a acontecer para a maioria das empresas que hoje não levam isso muito em consideração. Tá? Com essa nova dinâmica de débitos e créditos, a contabilidade ela passa a ser extremamente importante. Quando eu falo a contabilidade, não é o escritório de contabilidade, estou falando a contabilidade. A contabilidade que é o registro de todas as movimentações e todas as ocorrências da empresa, né? Então você pega tudo que entra, tudo que sai, tem um resultado. Isso é a contabilidade. Balanço, balancete, DRE, demonstrações contábeis. E a lei, isso aqui é um trecho da Lei 214, que ela diz que, se por acaso existir alguma dúvida com relação à apuração de imposto de alguma empresa e for lá e verificar se a contabilidade não está pronta, a Receita Federal vai fazer automaticamente não, né? Vai fazer por imposição, eu esqueci o termo aqui agora, me deu um branco, mas ela vai fazer, vai calcular o imposto e vai cobrar esse imposto do quanto ela achar que tem que cobrar, tá? Então, a contabilidade passa a ser muito importante a partir de agora, que é registrar todas as movimentações de entrada, de saída e fazer a apuração efetivamente do lucro. E o que significa isso para a sua empresa? Mais uma vez, você vai precisar controlar as suas finanças, porque todo o princípio da contabilidade começa no financeiro. Se a contabilidade é o registro de tudo que acontece, vou até olhar aqui mais perto para você. Se a contabilidade é o registro de tudo que acontece, todas as entradas, todas as saídas e o resultado que acontece financeiro das entradas e das saídas, é extremamente importante que você tenha o seu financeiro extremamente controlado. E, mais uma vez, a depender da movimentação, é bem provável que a planilha já não resolva mais, né? E, para isso, você precisa ter bons sistemas implantados, porque um dos maiores objetivos com a reforma tributária é, sim, acabar com a sonegação de impostos. Ok, e como você prepara a sua empresa para isso? Você precisa analisar esses pilares que a gente conversou aqui, né? E em cima desses pilares que a gente conversou, você precisa analisar a realidade da sua empresa e identificar as mudanças que você precisa fazer, né? Isso que uma das coisas importantes é que essa reforma tributária ela é a maior dos últimos 60 anos, por quê?
porque ela vai impactar não só a realidade do escritório de contabilidade, ela vai impactar o jeito que a empresa faz seu financeiro, faz seu controle, emite as suas notas, compra, controla os seus fornecedores, controla os seus repasses, controla os seus pagamentos de impostos, tudo isso muda e isso é dentro da empresa, não é dentro do escritório de contabilidade. E como é que você prepara a sua empresa? O jeito errado, primeiro, não fazer nada, ficar parado, ficar olhando para isso aqui e falar, meu Deus, é muito problema, não sei o que fazer, então não vou fazer nada. Outra coisa, a gente falou aqui sobre o preço líquido de tributos. O jeito errado é você colocar os novos tributos em cima do preço que você já cobra. Por quê? Se o seu concorrente fizer a lição de casa, achar o preço líquido de tributos, ele vai ter um valor mais competitivo do que o seu, um preço de venda mais competitivo do que o seu. Analisar apenas a sua empresa e esquecer o impacto em cadeia, aquilo que a gente falou. Você não pode mais analisar hoje só a sua empresa, você precisa entender quem são os seus clientes, quais os regimes tributários dos seus clientes, quem são os seus fornecedores, quais os regimes tributários dos seus fornecedores. Tudo isso passa a ter um impacto gigantesco em cima de tudo isso que a gente falou. Ou analisar apenas o valor do tributo ou a alíquota dos tributos e esquecer os impactos nos negócios. E qual é o jeito certo de você fazer? Você achar o seu preço de venda correto a partir do seu preço líquido de impostos, né? Pegar o preço atual, retirar os tributos e achar o preço líquido de impostos. Olhar para os seus preços de compra atual e simular como eles serão pós-reforma. Analisar os seus fornecedores atuais e pós-reforma o quanto eles gerariam de crédito para você. Entender na nova apuração como a sua realidade de hoje seria impactada nessa nova apuração. Você vai precisar, do jeito certo também, fazer uma análise do impacto de tudo isso que a gente conversou aqui dentro do seu negócio, dentro da sua realidade. E, em cima de tudo isso, fazer um diagnóstico e traçar os próximos passos para isso. Como a gente conversou aqui, acho que deu para entender, a reforma não é sobre pagamento de tributos. Ela é sobre tributos, mas ela é, sim, sobre margem de lucro, né? Preço de venda, margem de lucro, e sobre caixa, sobre desembolso e sobre fluxo de caixa, né? Um dos serviços que a gente tem feito para algumas empresas aqui é exatamente isso aqui, analisar isso aqui, reforma econômica e reforma estrutural, preços de compra, capital de giro, preço de venda, finalidade e regime do comprador, margem de lucro, aí assertividade na obtenção de notas fiscais, assertividade na emissão das notas fiscais, controle de informações financeiras, contabilidade em dia, segurança jurídica de contratos, etc. Esse é o serviço que a gente tem prestado ali através da Desata para algumas empresas. O que você precisa fazer, né, com relação à econômica e estrutural? Análise geral de impactos, análise geral de compra. Eu vou mandar esse slide para quem... a gente vai ter uma análise aqui no final para você responder uma pesquisinha rapidinho, 2, 3 perguntas só. E aí eu mando depois, para quem responder, eu mando os slides da apresentação, tá? Você vai poder dar uma olhada com isso aqui um pouco mais de calma, para você entender ali, de acordo com o passar dos anos, o que você precisa se preocupar. A gente já está aqui praticamente em 2026, então tem bastante coisa que a gente precisa agir exatamente agora, né? A gente está em 2025, a partir de 2026 já começa a valer para emissão de nota, já começa a fase teste em 2027. Parecia que 2026 demorava muito, chegou do nada, chegou de repente. Agora vai ser a mesma coisa em 2027. Então você precisa agir imediatamente. E as empresas vão precisar, em tudo que a gente conversou aqui, acho que deu para entender, as empresas vão precisar de um serviço que vai muito além da contabilidade tradicional. A gente está falando de um trabalho consultivo em gestão, em finanças e em tributos, né? E o Ibrage, como eu falei, ele está aqui para ajudar. A gente tem feito esse trabalho com os nossos clientes de acompanhamento e de impactos da reforma tributária em tudo isso que a gente conversou: preço de venda, fornecedores, clientes, os documentos, os créditos, os débitos, tudo isso a gente tem feito aqui para alguns clientes através dessa empresa, a Desata. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, né?
A gente não tem uma única reforma, deu para perceber que são várias reformas, então tem uma reforma econômica que vai afetar a gestão da empresa e vai afetar também os contadores, né? Cada pilar tem o pré-reforma e o pós-reforma, e tem várias mudanças significativas que vão acontecer, que você precisa se preocupar e precisa olhar para isso imediatamente. Como eu adoro essa imagem, porque ela mostra que a carga tributária, como muita gente está olhando aí fora, vai ter a carga tributária, vai mudar os impostos, etc. e tal, ela é só a ponta do iceberg. A gente tem carga tributária como ponta do iceberg. O que a gente tem embaixo do iceberg? Necessidade de capital de giro, como a gente viu. Análise de preço de fornecedores, como a gente viu. Revisão dos preços de venda, como a gente viu. Análise da margem de lucro atual. Implantação de ERP para esse controle. Implantação de um controle financeiro profissional na empresa. Ciclo de recebimento versus ciclo de pagamento, visto que o desembolso é maior, o pagamento do imposto é antecipado agora, né? Agora não, quando mudar. Mudança regional, né? Então o IBS vai ser pago lá no destino e não mais aqui na origem. Análise dos impactos comerciais, né? Seus fornecedores, seus clientes, e principalmente você precisa fazer um planejamento tributário urgente, né? Você tem 3 alternativas: ignorar tudo isso que a gente conversou, você pode tentar fazer sozinho, né? O que algumas empresas têm feito, inclusive, né? Você pode tentar fazer isso sozinho, ou você pode contar com especialistas para te ajudar. Eu acho, sinceramente, que você vai precisar de especialistas nesse processo. Legal, gente. Finalizamos a primeira parte. Essa é a parte mais longa. A parte da renda é menos assunto, é mais rápido. A gente vai começar aqui em aproximadamente 10 minutos. Vou marcar aqui no meu timer. E a gente volta em 10 minutos para falar. Aqui tem um QR Code, tá? Que a gente está deixando aqui para vocês responderem para a gente aqui essa pesquisa, o que vocês acharam, como que isso foi para vocês, tal, para vocês fazerem uma avaliação aí dessa masterclass. Estou tentando aqui pegar o link para jogar aqui. Se você não... Ixi, já saiu a apresentação aqui. Vamos lá. Você tá aqui para você o QR Code, escaneia se você tiver no computador. Se você não tiver, manda aqui uma mensagem no chat, eu mando o link para você responder. Quem responder a pesquisa aqui, a gente vai mandar depois os slides da apresentação, tá bom? Bom, gente, a gente já volta, 10 minutos aí, estamos de volta, tá bom? Valeu, até daqui a pouco.